Você já percebeu que muitas das vezes estamos falando demais e não conseguimos escutar a voz de Deus ou aquilo que Ele quer falar com a gente? Meu nome é Stephanie Lohane e hoje eu estou aqui com uma grande amiga. Olá, meu nome é Yasmin Santos. Yasmin, você já percebeu que às vezes a gente fica assim tão atormentado com tanta coisa que a gente tem pra fazer que a gente não consegue escutar a voz do Senhor? Coisa que eu faço muito, não sei se vocês vão se identificar também, mas eu tenho uma dificuldade muito grande de me organizar e de conseguir conciliar o tanto de coisa que eu tenho pra fazer e ter um momento especial com o Senhor. E assim, faz totalmente a diferença na minha vida. Quando eu tiro um tempo pro Senhor, principalmente de manhã, assim que eu acordo, eu sinto que o dia flui mais. Só que se eu não paro, se eu não me organizo, se eu não cronogramo o que eu tenho de fazer direitinho, acaba que eu não consigo. E aí o meu dia todo ele passa só sendo sobre, igual você falou, sobre os meus pensamentos falando mais alto, sobre as minhas dificuldades, os problemas. E acaba que eu nem me concentro e nem muitas das vezes lembro, né, de conversar com o Senhor, de que o Senhor ele tem planos pra minha vida. Esse ano eu tenho usado muito uma frase que é primeiro Deus. Porque quando a gente entende, e eu tenho usado muito isso com as crianças lá em casa também, quando a gente entende que assim que a gente acorda, a primeira coisa que a gente tem que fazer é buscar a Ele, é como se fosse um jeito de falar assim, Deus, eu não sei o que vai acontecer, não sei quais vão ser as dificuldades, as lutas que eu vou enfrentar, mas eu estou aqui, entregando todo o meu dia nas suas mãos, pedindo ao Senhor que venha me dar a direção e venha me mostrar o que fazer. É igual às vezes lá em casa as crianças falam assim, mãe, o que a gente vai fazer hoje? Eu falo, não sei, só Deus que sabe. Porque às vezes, por mais que a gente tente falar, eu vou fazer isso hoje, vou fazer aquilo. Só Deus que vai decidir se a gente realmente vai conseguir alcançar, fazer aquilo ali, ou se alguma coisa vai acontecer no meio. Então, assim, eu acho que não é só muito importante, né, a gente tentar buscar a Deus em primeiro lugar no nosso dia, como ao longo do dia também. É essencial. É igual, por exemplo, a gente tem que tratar Deus como se ele realmente fosse uma pessoa, igual a gente está aqui conversando. E eu acho que não assim, eu só tenho que orar na hora que eu vou dormir. Ou, eu vou orar só quando eu for na igreja. Não é assim. E eu acho muito interessante o que você falou sobre essa questão da gente, absolutamente tudo que a gente for fazer, a gente tem que colocar Deus, tem que falar com Deus. Ter o entendimento disso foi algo que mudou muito a minha caminhada com Deus, até mesmo no decorrer das minhas coisas, porque tem aquele versículo, não vou lembrar exatamente em qual passagem está, mas é onde Paulo ele vai exortar e ensinar a igreja, e ele fala que quer comais, quer bebais, tudo que a gente for fazer, a gente tem que fazer para a glória de Deus. Até mesmo se for um tipo de trabalho que a gente venha trabalhar, não para os homens, mas sim para Deus, porque absolutamente tudo que a gente faz é para Deus. E eu também vi uma frase, também não vou lembrar quem falou exatamente, mas nessa frase falava que as orações, onde a gente está arrumando casa, ou até mesmo quando a gente entrega para o Senhor, até mesmo as coisas simples, elas são as orações que movem o coração de Deus. Porque o Evangelho é literalmente isso, a gente colocar o Senhor em absolutamente tudo que a gente está fazendo. Tem um versículo também de Jesus que fala que sem Ele, nada a gente consegue fazer. Então, desde levantar da cama, até escovar os dentes, até lavar o rosto, a gente não consegue fazer nada sem o Senhor. E eu queria te perguntar, Stephanie, porque assim, eu sou solteira, não sou mãe, não sou casada, e então eu não dou conta dos meus problemas, das coisas que eu tenho que ir pra resolver. Eu queria ver com você, como você coincide ter o seu momento devocional com Deus, como cuidar das crianças, como cuidar da casa, como cuidar da sua vida profissional. Essa minha resposta, ela volta lá na sua resposta do início, que fala, né, que você chegou a comentar sobre a gente tentar se organizar para ter um momento com Deus. E isso, a rotina em si, não só no sentido espiritual, mas em todas as áreas da nossa vida, ela faz muita diferença, muita. Porque assim, a partir do momento que você, por exemplo, entende, suponhamos que, hoje eu tenho dentista. Então você já se programa para ir no dentista e ver o que dá para você fazer ou não, né, na sua rotina. E comigo, desde quando eu já tinha uma rotina assim, em si, voltada para minha vida pessoal mesmo, mas quando eu comecei, e eu sempre fiz o meu momento devocional, sem horário marcado, sabe? Mas quando eu comecei a fazer o meu devocional, justamente pela manhã, antes de iniciar todo o meu dia, eu vi que as coisas começaram a fluir muito mais. Principalmente porque eu sempre costumo falar, não por me gabar, mas por algo que funciona em mim. Então isso é muito importante também, a gente tentar pegar a experiência da pessoa e ver se ela encaixa na nossa, porque de repente não encaixa, então é em vão. Mas, pela minha experiência, eu prefiro acordar, por exemplo, se for preciso, 5h30 da manhã e fazer o meu devocional tranquila, em silêncio, sem ninguém me apressando. Crianças batendo na porta, mãe, você já acordou? Mãe, quer café? Eu prefiro acordar cedo, ter o meu momento com Deus, onde eu conto pra Ele tudo, do que acordar um pouco mais tarde, ou fazer num horário que todo mundo já está despertado, né? E acabar me atrapalhando. E também aquela questão de, nossa, não dá tempo de eu fazer isso, não dá tempo de eu fazer aquele outro. Então eu gosto, tipo assim, no meu momento eu gosto de me entregar. E nessas entregas eu sempre venho pedindo a Deus muita força, muita sabedoria, porque eu entendi que a sabedoria ela é muito mais significante do que a inteligência. Então, assim, eu venho pedindo a Deus muita sabedoria e uma das coisas que eu venho praticando na minha vida é, por exemplo, tentar colocar numa lista, num caderno, numa folha qualquer, tudo que eu tenho que fazer naquele dia e tentar o máximo que eu conseguir fazer. E se eu não conseguir, não ficar frustrada. Porque Deus já sabia o que eu ia conseguir fazer, entende? Porém, para me chegar nesse nível de hoje, foi muito difícil. Porque antigamente eu me cobrava muito. Meu Deus, eu não dou conta de fazer isso. Meu Deus, eu não fiz aquilo e não fiz aquele outro. Porém, na Bíblia fala que Deus, a cada dia, ele tem algo pra gente fazer. Então, muitas vezes a gente quer fazer tudo de uma vezada só, sendo que o próprio Deus, quando ele criou o universo, ele não fez tudo de uma vez, por mais que ele podia fazer. Ele fez cada coisa no seu determinado tempo. E eu até tava comentando com a Sibeli esses dias, né, que ela tava querendo fazer algumas coisas lá em casa. E eu falei, filha, acalma, tem que ser cada coisa no seu tempo. Aí eu fui lembrei ela de novo. Lembra de Deus? Ele fez o mundo, cada dia ele fez uma coisa. Ele não fez tudo rápido, então ele já queria ensinar pra gente isso.
E às vezes, assim, na internet, por eu compartilhar muitas coisas, as pessoas, elas realmente acham que eu dou conta de tudo. Mas na verdade, não. Igual, por exemplo, também. Ontem eu tava arrumando a cozinha à noite e as crianças loucas pra assistir filme. Aí eu falei, Deus, eu tenho um monte de coisa pra colocar no lugar no meu quarto. E aí Deus veio lá no meu pensamento. Mas o que é mais importante? A bagunça que sempre vai continuar ou o momento com eles, sendo que logo eles vão crescer? Falei, tá bom, Senhor, vou terminar de lavar as minhas vasilhas e já estarei sem mais. Então, eu entendi, sabe? E isso faz muita diferença. Exatamente. Tanto é que tem um versículo que eu gosto muito, que é Eclesiastes 3. E assim, esse capítulo ele é todo sobre isso. É sobre Salomão falando que pra tudo há um tempo. Há tempo de sorrir, há tempo de chorar, há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de trabalhar, há tempo de descansar. E entender isso ainda é uma dificuldade, porque eu falo assim, a ansiedade é o mal do nosso século, e a gente tem muita essa mania de querer as coisas, tudo pra ontem. Só que Deus tem trabalhado muito no meu coração, que é justamente pelo fato das coisas terem o seu próprio tempo, que elas funcionam. E eu acho simplesmente maravilhoso que Deus ele comprova absolutamente tudo na natureza, assim, ao nosso redor. Então, eu tava parando pra pensar, né, o Espírito Santo tá falando no meu coração, sobre a questão das estações. É impressionante como que tudo acontece, né? Tipo, do jeito que aí vem o verão, aí vem calor, aí vem chuva, aí nascem os frutos, aí depois vem o inverno, que aí vem o frio, e aí depois vem o outono, que cai as folhas. E é justamente o ciclo da vida que gira em torno dessa questão das estações e tudo, se a gente parar pra olhar, tudo tem um tempo. Igual na Bíblia mesmo fala, há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de crescer. Então, assim, eu acho que é muito importante a gente entender que há tempo para todas as coisas, justamente como você falou. Vai ter situações onde a gente realmente tem que arrumar tudo. Isso que você falou sobre essa questão de arrumar a casa, eu lembro daquela passagem de Jesus, quando ele fala com Marta, né? Que ela tá lá tentando arrumar as coisas e tentando servir. E eu me identifico muito com ela, porque muitas vezes a gente tem essa ideia de que a gente só tá servindo a Deus e nós estamos fazendo alguma coisa, né? Que eu tenho me percebido uma pessoa muito ansiosa, muito imperativa. Então, às vezes eu quero só ficar fazendo, só que aí Deus para e fala, não, minha, calma, senta. Agora é tempo de ouvir. E eu tinha muita dificuldade também sobre essa questão de oração. Porque às vezes a gente acha que a oração é só ficar falando. Aí eu, ai Deus, tu és grandioso, maravilhoso, santo. Sim, nós temos que fazer isso. Só que a oração é uma conversa. Do mesmo jeito que, igual nós estamos aqui, nós estamos conversando. Tem hora que você fala, aí depois tem hora que eu falo, mas eu estou escutando, vocês estão me escutando. E com a oração é a mesma coisa. Então, às vezes tem hora que eu gosto de fazer muito meu momento com Deus, meu momento de oração, uma terapia. Aí eu deito assim e fico falando, ah, Senhor, tá acontecendo tal e tal coisa. E esse entendimento de que a oração, de que o secreto, de que o nosso momento com Deus, ele é algo, né, similar a uma terapia, foi algo que eu descobri lendo os Salmos. Que aí eu fiquei, gente, porque assim, Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus, e Salmos, né, são poéticos, são lindos, todo mundo conhece, tem muitas pessoas que sabem muito de cor, só que quando a gente para pra olhar, eu parei pra estudar, a gente vê que Davi, ele rasgava o coração dele pra Deus. De situações, e Davi sofreu bastante, onde ele foi perseguido, onde ele foi acusado injustamente, e ele falava, Senhor, a minha alma está angustiada, não esconda de mim do teu rosto, eu estou me sentindo sozinho. Então, assim, ele sempre era muito sincero com Deus, tanto nos momentos felizes, quanto nos momentos que ele tinha que crescer. Então, entender isso mudou também muito a minha concepção do que é o secreto, do que é o momento com Deus. E aí eu aprendi que tem tantos momentos em que eu tenho que ficar apenas escutando o Senhor falar no meu coração, quanto tem momentos que eu preciso desabafar e falar pro Senhor aquilo que está dentro do meu coração. Eu converso muito com meu irmão sobre essa questão, eu sempre explico a ele que nós precisamos desabafar. Porque existe muito uma diferença, que às vezes a gente acha, né, que reclamar é uma coisa. Você não dizer a Deus, você falar, ai, que minha vida nada dá certo, que não sei o que nada nunca vai continuar dando certo. Só que é muito diferente você desabafar. Então eu sempre chego no meu momento secreto, quando eu tô muito nervosa, quando uma coisa não tá acontecendo do jeito que eu quero, eu sempre falo assim, me desculpa, mas não preciso falar. Não estou reclamando, mas eu preciso tirar isso de dentro de mim. Porque até mesmo Freud, né, conhecido como pai da psicologia, ele fala que as emoções, elas não desaparecem. Elas sempre vão continuar aqui dentro. E elas sempre vão voltar. Porque se você deixar aqui dentro, elas vão aparecer de novo em algum momento. E quando elas podem voltar até mesmo de uma forma de uma doença, ou até mesmo de um transtorno, até mesmo de uma crise. Eu fui muito vítima disso. Então, entender que o momento com Deus é um momento de cura também, um momento terapêutico, mudou muito a minha visão e até mesmo a minha vida. É mesmo igual, por exemplo, às vezes a gente, sei lá, quer fazer algo, ou às vezes a gente tem algo ali guardado e, eu não tenho com quem conversar, porque se eu falar para fulano, ele vai me julgar. Se eu contar para ciclano vai contar para todo mundo. Se eu desabafar na internet, o mundo inteiro vai saber. Então, para onde eu vou correr, né? E quando você entende que você tem um Deus, que ele é real, e que, tipo, ele te escuta, ele te vê, ele consegue te responder de acordo com o jeito que você vai conseguir entender, isso faz, assim, total diferença. Porque, igual eu falei, né? A gente não pode querer ter um momento com Deus, orar, só quando a gente vem à igreja. Porque senão, é como se fosse, por exemplo, você almoçar só na sexta-feira do culto, ou no domingo do culto. Como que ficaria o restante da sua alimentação durante a semana, né? E até mesmo também, por exemplo, às vezes, a gente não precisa, assim, eu vou entrar ali no meu quarto e vou orar. Não. Lavando uma vasilha, varrendo a casa, limpando o móvel, qualquer jeito já é uma conversa. E o incrível de Deus é isso, né? Porque assim, ele não espera que você chegue perfeita, igual os fariseus que vinham já cheio de coisas, já com todo o discurso. E Deus fala, não é isso que eu preciso, eu só preciso que você fale aquilo que está no seu coração. E isso faz muita diferença. Eu sempre bato nessa tecla, sabe, da oração, porque as pessoas, elas acham que a oração
É aquela agitação ali todo dia, todo dia, todo dia. É aquela fala repetida. Aquela coisa chata, maçante. É, que você fica assim, que às vezes você para e fala, meu Deus, eu não sei nem por que eu tô fazendo isso, mas vamos lá. Só pra gente falar que finalizou a oração. Mas não, quando a gente entende que realmente Deus, ele é uma pessoa, até mesmo o Espírito Santo é uma pessoa, Jesus é uma pessoa, e que ele nos entende de forma, assim, grande, até mesmo através de pensamentos, igual já tive muitas vezes que eu pensei em falar algo com Deus, e, tipo, na mesma hora meio que ele respondeu, e a gente fica assim, meu Deus, quão incrível é, né? Conseguir alcançar esse nível, assim, de intimidade. Porque a intimidade, ela, assim, eu entendi e aprendi que a intimidade, ela se constrói num relacionamento. Seja numa amizade, seja num relacionamento amoroso, seja num relacionamento de pais e filhos. Se não tiver conexão, se não tiver união, se não tiver, como que fala, presença, né? Digamos assim, pequenos encontros, pequenas constâncias, experiências, não existe relacionamento. Igual, por exemplo, uma pessoa, às vezes a gente pega uma pessoa aqui da cidade que está num relacionamento com uma pessoa lá nos Estados Unidos, online. Por quê? Como que eles conseguiram? Pelo fato da conexão, de estar conversando todos os dias. Então, com Deus é a mesma coisa. Quanto mais a gente conversar com Ele, quanto mais a gente se entregar, quanto mais a gente falar para Ele. E uma coisa que eu queria que você respondesse, Yasmin, eu até conversei isso muito com as crianças, que elas sempre perguntam assim, mãe, por que eu tenho que falar com Deus se Ele já sabe tudo? Me conta o seu ponto de vista sobre isso. Sobre isso. Ok. Antes, deixa eu só para introduzir uma palavra que você falou, senão eu esqueço. Você chegou a falar sobre a importância de conexão e de principalmente constância. Isso me lembrou instantaneamente de um livro que eu li, que é O Pequeno Príncipe. Ai, gente, depois que eu li esse livro, assim, tocou meu coração de uma forma maravilhosa. E ele fala, tem essa parte que aparece a raposa, né? E o Pequeno Príncipe, ele queria fazer um amigo, porque ele estava se sentindo muito sozinho. Então a raposa vem, chega. Aí ele fala, vem brincar comigo. Ele fala assim, eu não posso brincar com você, porque você ainda não me cativou. Aí ele pergunta, mas o que é isso, cativar? Ele fala, cativar é criar laços. Porque pra mim, você não é diferente de qualquer outra garota. E pra você, eu não sou diferente de qualquer outra raposa. Só que se você cria um laço comigo, se você me cativa, a gente vai ser único um pro outro. E cativar é justamente essa questão que você falou. É a gente se dedicar, estar ali todo momento. E tem uma parte, assim, aí, ao longo do livro, né? A raposa vai explicando pra ele o que é o cativar. Só que é literalmente isso. Aí tem uma parte que ele fala assim, que se você me cativa, por exemplo, aí nós vamos nos encontrar às 3h30. Às 3h29 eu já começo a sentir essa sua falta, porque eu preciso de você, porque a gente cria uma conexão. Então, com Deus é a mesma coisa. Aí entra o que você falou, né? Que você me perguntou sobre a questão de, por que eu tenho que falar com Deus se Deus já sabe de tudo? Eu também tinha muito essa dúvida, eu tinha muito esse questionamento. Só que, do mesmo jeito que nós vamos estudar alguma coisa, por exemplo, eu quero estudar sobre ciências. Aí eu vou, me dedico, busco aquele determinado assunto, só que até mesmo para mim exercer ele, eu precisei de uma busca, igual você falou. A oração e o nosso relacionamento com Deus nada mais, nada menos é do que uma conexão, do que uma busca. Então, Deus ele já sabe de absolutamente tudo que eu preciso, só que eu preciso falar, eu preciso me comunicar, eu preciso pedir. É igual, é sempre impressionante que Jesus, toda vez que ele ia realizar um milagre, ele sempre perguntava para a pessoa, o que você quer que eu te faça? Aí Jesus chegava com o cego e falava, o que você quer que eu te faça? Tipo assim, era óbvio que o cego queria ver. Só que é sobre fé. Porque tanto agir de Deus na nossa vida, quanto qualquer coisa relacionada ao Evangelho, ela é sobre fé. E a fé é a nossa ação sobre algo. É igual tem um versículo que fala que a fé ela é a certeza das coisas que não se vê. Então, se eu estou me comunicando com Deus, eu estou tomando uma ação para Deus de pedir algo para Ele, mesmo eu não vendo Ele. E o Evangelho é justamente isso. É um relacionamento onde eu busco ao Senhor, onde eu entrego ao Senhor, mesmo sem ter certeza disso. E aí eu peço o Senhor para agir na minha vida do jeito que Ele quer. E nessa questão também de oração, eu aprendi uma frase do meu escritor favorito que ele fala, a oração não é uma lista de pedidos, não é como se eu estivesse indo no mercado falando assim, ó, Deus, eu quero isso aqui, eu quero aquilo outro, eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero ser muito rica, eu quero não sei o quê. Você olha pra mim e fala, só vontade, querendo vai poder, né? Mas não é isso. A oração é onde o meu coração eu entregue ao Senhor e aí eu deixo de ter o que eu quero, deixo de pedir até mesmo o que eu quero, e eu passo a ter aquilo que o Senhor quer que eu tenha. Então a oração não é eu pedir a Deus, mas é Deus fazer transformar a minha vontade na dele. E depois que eu entendi isso, eu passei a mudar o jeito que eu oro. E eu sempre passei a falar, Senhor, eu não quero o que eu quero, eu não quero pedir ao Senhor a minha concepção ou a minha visão das coisas, até porque eu não sei de nada. Eu quero que o Senhor faça na minha vida aquilo que o Senhor quer, eu quero que o Senhor me mostre qual é a sua vontade. E eu sempre encontrei a minha vontade conflitante com a vontade de Deus. E aí, igual o Paulo fala também, né? Eu queria ir pra esquerda, Cristo me mandou pra direita, eu queria ir pra cima, Cristo me mandou pra baixo. E aí eu falo, nossa, não é isso que eu queria. Igual esse meme, não era isso que eu pedi, justamente. Mas sobre a questão da oração, eu vejo muito nesse sentido. No sentido de busca, no sentido de construir um relacionamento. E no sentido também de que a gente precisa aprender até mesmo a orar. E a não pedir o que a gente quer, mas pedir o que Deus quer para a nossa vida. Porque os discípulos, até mesmo quando Jesus foi dar o Pai Nosso, os discípulos chegaram e falaram, Senhor, nos ensina a orar. E Jesus foi e falou para os discípulos, gente, vocês não recebem porque vocês não sabem pedir, porque vocês estão pedindo com as intenções erradas. Vocês estão pedindo para satisfazer a carne e o desejo de vocês. Então vocês precisam pedir para satisfazer ao Senhor, para que a vontade do Senhor seja realizada na sua vida. Então esse entendimento disso mudou completamente a minha vida. Eu aprendi muito também sobre um versículo que ele fala assim que Deus ele nunca vai nos deixar faltar nada.
E muitas das vezes eu acho que a gente vê esse versículo, eu não sei ele de cor, mas eu sei que existe um versículo que fala sobre isso, tô tentando lembrar, mas eu não consegui. Que ele fala que Deus ele nunca vai te deixar faltar nada. Porém, a gente leva pelo lado de achar, né, que Deus nunca vai deixar nos faltar nada no qual a gente quer. Mas a verdade do versículo é, Deus nunca vai deixar faltar nada do que você precisa. Porque, às vezes, por exemplo, que, ai, Deus, eu quero um sorvete de pistache. Deus fala, não, você tá com pouca vitamina, vamos comer uma maçã. Justamente. Então, é muito sobre isso mesmo. É igual esses dias, uma criança falou assim, tia, tá difícil de orar. Eu falei, por quê? E ela disse, porque eu falo com Deus, eu oro, eu peço, eu imploro. E ele não faz, ele não responde. Parece que ele não tá me escutando. E eu falei, não, vamos parar aí, porque ele tá te escutando sim. Mas acontece que talvez o que você está pedindo para ele não esteja na hora de você receber. Talvez você está pedindo uma coisa que não é o que ele quer para você. E talvez você só precisa continuar falando para ele, ter certeza que é aquilo ali que você quer. Eu sempre brinco em casa com as crianças, assim, que a oração é como se fosse eles me pedindo algo. E aí eu decido se vou dar, se está na hora, se eles estão preparados. Porque, e aí entra naquela questão também, né? A Sibeli já me fez muito essa pergunta. A Sibeli e o Benjamin, mãe, por que eu tenho que falar com Deus se ele já sabe tudo que eu vou falar? Aí eu falo com eles assim, quando vocês querem algo, vocês não ficam me pedindo tempão? Então a mesma coisa a gente com Deus. E aí, quando, por exemplo, vocês me pediam, a Sibeli me pediu uma boneca. Ok, eu entendi que a Sibeli quer uma boneca. Mas aí vamos supor que eu, humana, esqueci que ela pediu uma boneca. Então ela vem e me pede de novo pra me lembrar, né? E decidir ali se eu vou dar ela ou não. Não estou dizendo que Deus se esquece, né? Do que a gente pede pra ele. Só estou assim, frisando que às vezes o que a gente tá pedindo pra Deus não tá na hora da gente receber. A mesma coisa, o nosso pastor sempre falava assim, no início, quando eu comecei a ir pra igreja. Você tem que pedir do jeito certo, mas você tem que entender o que você está pedindo. Por exemplo, Deus me manda um carro, nem carteira eu tenho. Como que Deus vai me mandar um carro? Pode ser que ele mande, mas Deus trabalha com princípios. Então, assim, isso faz total diferença na nossa trajetória e tudo. Yasmin, compartilha com a gente o que te levou, assim, a começar os seus momentos de devocional com Deus. Quando foi que você falou assim, nossa, eu preciso fazer isso? Ou tipo, nossa, isso é muito real, experimentei uma vez e quero ter essa vida. Eu comecei a entender o que é devocional, porque assim, eu sempre cresci na igreja, sempre gostei muito, sempre tive muita fome por Deus e de intimidade, só que eu não sabia direito como, sabe? Porque assim, eu acho que isso acaba acontecendo muito com quem nasce em berço evangélico, quem cresce na igreja, que é muito colocado na nossa cabeça, você ir na igreja, tá bom, é o suficiente. Ou às vezes eu achava que eu podia sentir a presença do Espírito Santo só quando tinha alguém colocando a mão na minha cabeça, ou só quando alguém estava olhando por mim. E aí eu sempre tinha muito essa sede do Espírito, de ter uma presença do Espírito Santo, eu até lembro da coisa, lembrar disso, que era eu e os meus amigos, era todo mundo criança, a gente não tinha muito o entendimento, aí a gente reunia todo mundo na minha casa e ficava uma colocando a mão na cabeça da outra, eu sentia o Espírito Santo. Porque assim, hoje em dia eu lembro e rio, né, só que eu entendo que era uma sede que a gente tinha demais da presença de Deus, só que a gente não sabia como. E eu lembro que isso estava atrapalhando muito meu relacionamento com Deus, porque eu colocava a minha fé e até mesmo o ato de Deus me amar só se eu ia pra igreja ou se eu caía no momento, né, em que eles estavam ministrando a presença do Espírito Santo. Então, quando isso não acontecia comigo, aí eu começava a pensar, Deus não gosta de mim, eu fui esquecida, Deus não se importa comigo. Então, eu fui acabando e começando a me distanciar do Senhor. Aí, só que assim, a gente, né, começa a dar pra trás, fala e puxa a gente de volta. Então, eu lembro que eu comecei a acompanhar muitas pregações do pastor Lucínio, e ele falava justamente isso. Ele falava que o mais importante da sua vida, do seu dia, tem que ser o seu momento com Deus. E foi aí que eu passei a ter o meu momento com Deus, onde eu, igual a Bíblia mesmo fala, né, que Jesus ele fala para os discípulos, se vocês querem pedir alguma coisa, entre no seu quarto, feche a porta, que o Deus que estiver no secreto, ele vai te responder. Assim, não significa que você tem só que fechar a porta só no seu quarto que você pode orar. Não, igual justamente comentei mais cedo, que é arrumando casa, é lavando vasilha, igual você chegou a comentar também que no seu momento você gosta de ficar sozinha, sem ninguém pra te perturbar. Eu também sou a mesma coisa. Então, assim, eu sempre tento fazer de manhã cedo, só que às vezes quando eu não consigo, mas, tá horário, não vai estar ninguém em casa, eu vou estar sozinho, ou eu vou ter mais liberdade, aí eu vou e faço nesse horário. E aí eu fui começando a entender isso, que o devocional é um momento entre eu e Deus, e que é uma conversa entre eu e Deus. E aí eu fui começando a ler a Bíblia, fui começando a separar um momento para Deus. No começo era muito difícil, porque eu não tinha costume. E aí eu comecei aos pouquinhos, sabe? É mais impressionante que o Espírito Santo vai sempre instruindo a gente. Aí eu comecei lendo um capítulo por dia da Bíblia, e aí eu comecei até mesmo a ouvir no meu celular, sabe? E aí eu tendo esse entendimento e começando a ler mais a Bíblia, foi que comecei a estudar os Salmos. Foi aí que os meus olhos realmente se abriram. Eu falei assim, não, o meu momento de devocional é um momento pessoal com Deus, onde eu preciso adorá-lo, me conectar com ele, mas eu também preciso falar de como eu estou me sentindo. Então, aí eu fui pesquisando mais sobre como se fazia devocional. E assim, não tem um jeito certo, não tem uma regra. E eu fui entendendo que devocional é muito pessoal também. Cada pessoa faz do jeito que ela sente, do jeito que ela acha melhor. Tem pessoas que acham que é melhor de manhã, tem pessoas que pra elas é melhor à noite. Então, eu fui entendendo isso e sempre buscando me conectar mais com Deus. E aí, conforme o tempo foi passando, eu fui entendendo, fui lendo mais. Hoje em dia eu uso até um aplicativo que chama Glorify, sabe? Ele é perfeito porque ele tem uma citação e ele não é muito extenso.
Ele tem, assim, ele tem a citação, ele tem o versículo bíblico, ele tem o devocional, que é a explicação da passagem, e no final ele tem uma oração. Assim, ele te dá uma base, só que naqueles dias que tem muita coisa pra você fazer, ele é ótimo. E uma das coisas que eu também entendi, porque quando eu comecei a fazer devocional, eu comecei a ficar muito neura na minha cabeça. Não, eu tenho que ler 4 capítulos, eu tenho que ler tal coisa, eu tenho que ler um monte de coisa, eu tenho que ficar 5 horas orando, tudo bem. Só que aí o Espírito Santo foi começando a trabalhar no meu coração, que tinha vez que eu lia 10 capítulos da Bíblia, eu não entendi nada do que eu tinha acabado de ler. Então o Espírito Santo foi me explicando que não é sobre quantidade, mas é sobre qualidade. Eu posso ler um, aí foi mais engraçado, que eu tava fazendo o estudo bíblico com as minhas amigas, e tipo assim, elas não tinham o costume de ler a Bíblia, sabe? E a gente leu um versículo só de João, e aí nesse versículo que a gente leu, elas começaram a perguntar, e aí eu fui explicando, e a gente ficou mais de 2 horas com um versículo só, e Deus falou, não, tá vendo? Não é sobre quantidade, não é, igual no aplicativo do Glorify mesmo, tem os dias que você consegue fazer, aí aparece lá, tipo, um desenho assim, e aí eu achava, não, tem que fazer devocional, tipo, falando assim, não tem que fazer devocional, porque se eu não fizer, não sei o quê, só que não é sobre isso, igual a gente tava comentando mais cedo. A gente precisa ter uma conexão com Deus em absolutamente tudo que a gente faz. Porque o que eu tava fazendo? Eu tava separando um momento com Deus ali, e só ali naquele momento, que era, né, de 5 horas ou 6 horas, aí eu saía e me esquecia completamente. Aí ia fazer, eu ia trabalhar, ou ia fazer alguma outra coisa, e Deus não estava comigo. Então, eu passei a entender também que não existe essa separação de, só nesse momento, só no meu momento devocional, ou só quando eu vou pra igreja que Deus está comigo. Não, absolutamente tudo que eu for fazer, Deus ele sempre está comigo, em todas as circunstâncias. E eu queria te perguntar também, Stephanie, como que foi para você esse entendimento também? Como que você começou a ter o seu momento com Deus? Olha, no início, bem lá no início da minha trajetória, né? Porque antes eu era católica. Então, assim, eu sabia da existência de Deus, mas aquele negócio, ele lá e eu aqui. Entendeu? Então, assim, no meu tempo católico, eu nunca tive, assim, como fala, uma sensação ou uma experiência no sentido de, eu vou conversar com Deus, né? Naquele tempo era um Pai Nosso, obrigada por esse dia, mas eu sempre sentia que era como se fosse uma coisa incompleta, uma coisa bem assim, bem neutra, bem vazia, sabe? Então era tipo como se eu tivesse feito, mas não tivesse feito, algo faltava. Então, quando eu comecei a vir para a igreja evangélica, né? Quando eu comecei a escutar as pregações, as mensagens, os louvores, principalmente, foi que eu comecei a entender que não era ele lá e eu aqui, era ele do meu lado o tempo todo. E isso foi me fazendo criar mais sede pela presença, sabe? Tanto que quando eu me batizei, eu acho que eu me batizei em maio, eu acho que quando foi em junho ou julho, mais ou menos nesse tempo, eu já tinha lido, tipo, quase a Bíblia, a metade da Bíblia, de tanta sede, e como eu tinha só a Sibeli, então eu tinha mais tempo também, sabe? E aí eu lia e eu falava, Deus, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E aquilo ali tudo foi me conquistando, no sentido de eu entender que, literalmente, Deus é real, né? E isso faz toda a diferença quando a gente entende isso, porque muitas vezes a gente fala assim, Deus, ele não existe. Eu tô aqui falando, mas ele não tá me escutando. Eu pedi, mas ele não me deu. Eu falei com ele uma coisa, ele não me respondeu do jeito que eu queria. Não é assim. A gente tem que entender que ele é real e isso muda completamente a nossa vida. Até mesmo nesse sentido. Igual, por exemplo, hoje eu entendo que, por exemplo, eu posso, no meu momento de devocional, agora não que eu mudei o meu local de devocional, mas antes eu estava fazendo meu devocional lá na minha mesa da sala. Então eu sempre preparava uma bebida, que seja um leite com Toddy, um café, ou um leite com café, ou um chá também, e pegava, colocava, e eu arrumava todo o meu ambiente, né? Colocava a Bíblia, devocional, colocava a xícara, e aí eu falava, vem, Espírito Santo, pode se fazer presente. Como se fosse, eu não lembro muito bem o nome de um filme, mas o filme é mais, eu acho, não lembro muito bem o nome, mas é tipo isso, que a pessoa, ela vai, tipo, num restaurante, numa cafeteria, não lembro muito bem, e aí Deus vai lá tomar um café com ela. Eu falei, não, Deus, esse momento, ele tem que ser muito mais do que só o momento de ler a Bíblia, só o momento de orar, ou só o momento de louvar. E aí, foi que, assim, cada vez mais eu fiquei mais apaixonada, e esses dias eu tava até comentando com a minha mãe, né, que é mais engraçado a fase que eu estou vivendo nesse exato momento. Todos os dias eu tento fazer meu devocional agora, né, porque a rotina vai mudando, então a gente tem que tentar ir se encaixando. Agora eu tenho tentado fazer meu devocional às 5h20. E aí, quando vai dando 5h20, algo não me deixa dormir. E aí eu fico naquele negócio, eu tenho que levantar, eu tenho que levantar, eu tenho que levantar. Eu tenho que levantar. E aí eu falei assim, mãe, quando vai dando 5h20, é como se fossem as crianças aqui na beirada da cama falando, acorda, mãe, acorda, mãe, acorda, mãe. E enquanto eu não acordo pra fazer meu devocional, eu não sinto, tipo assim, eu não tá no sentido. Eu não quero usar a palavra pressão, mas é algo que não me vem a palavra obrigar. Mas é algo maior do que qualquer outra coisa que fala, você tem que acordar agora. É como se fosse, tipo assim, é como se eu tivesse um relacionamento, digamos assim, e tivesse marcado um encontro e a pessoa liga, onde você tá? Já tô aqui, você não chegou aqui agora. E aí eu falei assim, meu Deus, como que as coisas estão nesse nível? Porque assim, e uma coisa assim também, que essa semana eu tava falando com Deus, falei, Deus, às vezes eu não consigo entender, porque assim, com a minha rotina pessoal, que, tipo, não é fácil, sabe? Quando chega a noite, eu deito e eu desmaio, literalmente. Eu desmaio. Eu não escuto nada, não vejo nada, eu simplesmente desmaio. Então, o meu tempo também de sono, ele me parece que tem sido pouco, por tanto de coisas que eu faço, sabe? E aí eu falo, Deus, mas eu queria dormir só mais um pouquinho. Vamos fazer o devocional mais tarde.
não consigo, porque aí eu não consigo dormir depois daquele horário que eu tenho que levantar. E aí eu fui e falei assim, Deus, eu ia falar, né? Eu ia falar assim, mas Deus, como que eu vou dar conta de fazer tudo se eu não tô nem dormindo direito? E aí, na mesma hora que eu ia falar, Deus já veio em pensamento e me respondeu. Quando você começar a fazer a sua parte, eu faço a minha. Então, se levanta que eu te dou força. Se levanta que eu vou fazer você conseguir fazer tudo que você tem que fazer. E eu fiquei assim, meu pai, não é que você tem toda a razão? Porque esses dias eu tenho vivido isso. No sentido de falar assim, nossa, hoje eu tô tão cansada. Como que eu vou conseguir fazer tudo isso? Mas a partir do momento que eu ponho os meus pés no chão, vou fazer meu devocional, é como se eu criasse uma força inexplicável e uma capacidade assim de, nossa, eu consegui fazer isso. Igual, acho que foi hoje de manhã. Acordei, fiz meu devocional e falei, Deus, eu preciso colocar essas coisas no lugar. E aí, não sei, de uma forma assim bem inexplicável, eu consegui fazer tudo bem rápido. E eu falei, Deus, muito obrigada, muito obrigada. Por mais que seja uma coisa simples aos olhos de muitas pessoas, qualquer coisa que você faça e que você entenda que a presença de Deus ela estava ali, faz total diferença. Tanto que hoje eu tenho total liberdade de falar assim com as crianças, olha, enquanto vocês vão fazendo isso, eu vou falar para os anjos e fazendo outras coisas. Não é que eu veja os anjos, não é algo assim, mas eu entendo que, por exemplo, é um ato de fé e é um ato assim de profetizar também. Então eu falo, Deus, hoje temos muita coisa para fazer e eu sempre assim convido o Senhor para me ajudar mesmo, porque sem ele a gente não pode fazer nada. Imagina a gente tentando acordar sem o oxigênio que vem dele. Para começar, a gente nem acorda. A gente nem acorda. Então, assim, isso fez muita diferença na minha vida, no sentido ao todo, sabe? De entender que Deus, ele é real, que ele tá comigo. Principalmente, hoje eu me sinto mais confortável, no sentido, assim, de conversar com Deus, falar pra ele, estar em um momento de que eu preciso de uma resposta dele e ele não falar nada. Hoje eu me sinto confortável disso porque eu entendo que ele faz as coisas do jeito dele, na hora dele. Mas antigamente eu não entendia. Eu queria fazer pirraça para que ele pudesse responder logo, porque eu queria a resposta ali na hora. Mas eu já entendi isso, sabe? E para finalizar assim, o nosso vídeo, tem mais alguma coisa pra falar? Não. Mas para finalizar o nosso vídeo, eu queria assim, deixar esse convite especial para você, que você comece a entender sobre a existência de Deus mesmo, no sentido de entender que ele é real, e começasse a criar um lindo hábito de todos os dias, ter um momento com ele. Porque eu tenho certeza que a partir do primeiro dia, sua vida já vai começar a mudar, já vai começar assim, ver transformações. Até mesmo se você é um tipo de pessoa que não tem muito contato com outras pessoas durante o dia, no qual você mora sozinho, tá sempre sozinho, sai só às vezes. Faça desse momento uma grande experiência para toda a sua vida. Igual você mesmo falou, Stephanie, gente, é simplesmente maravilhoso você ser amigo de Deus. Igual a Stephanie falou, chega num momento onde você tem uma intimidade construída com Deus que é tão sólida, que a sua vida pode estar desmoronando completamente, você está totalmente tranquilo, porque você entende que a sua vida está nas mãos de Deus. Igual o apóstolo Paulo até mesmo fala em uma passagem que eu também não vou lembrar onde está exatamente, mas ele fala que ele aprendeu que quer ele esteja farto, ele tendo muito, ou quer ele esteja passando necessidade, tudo ele pode naquele que fortalece ele. Igual a gente sempre fala, né? Tudo pode naquele que me fortalece. Só que a gente não lembra do contexto que Paulo estava escrevendo sobre isso. E Paulo, ele sofreu bastante. Ele era, consequentemente, perseguido, ele passava necessidades, assim, por conta do evangelho. Só que ele sempre falava e sempre enfatizava que, independente das circunstâncias, Deus, ele sempre está com a gente. E isso é algo que a gente passa a entender só depois que a gente tem uma intimidade com Deus. É igual a Stephanie comentou mais cedo. Até mesmo o nosso mínimo pensamento que só passa pela nossa cabeça, Deus, ele já fala no nosso coração. Eu lembro que eu estava conversando com umas amigas uma vez, eu estava contando experiências que eu tive com Deus, e elas falavam, nossa, mas como que Deus fala com você? Como que você escuta a voz de Deus? E isso é algo que a gente só começa a entender depois que a gente tem uma intimidade com o Senhor. E depois que a gente constrói, a nossa vida, ela passa a ter sentido, ela passa a ter propósito, e a gente passa a ver até mesmo as piores dificuldades nos nossos momentos, assim, onde a gente quer desistir de tudo, a gente vê a mão de Deus, e a gente vê que Ele está nos ensinando naquele processo. Então, eu espero que através desse vídeo, espero que através das nossas experiências pessoais, o Espírito Santo, ele possa estar queimando no seu coração, para que, se caso você ainda não tenha uma vida de intimidade, uma vida devocional, que você passe a ter, você não vai se arrepender. Com certeza.